crendo que já receberam, assim será convosco. Então Deus quer responder as nossas orações. Só que, se nós não obedecemos a Deus, aí a Bíblia diz que até as nossas orações são interrompidas. Por exemplo, o marido trata a mulher mal em casa. É um homem de Deus lá na igreja, mas em casa ele trata mal. A Bíblia diz que suas orações são interrompidas. A pessoa passa a perna em todo mundo. A pessoa é hipócrita, né? Nunca busca Deus, não quer se deleitar em Deus. Quer só as bênçãos de Deus. Deus não tem prazer em responder. E o que acontece? Se a pessoa busca somente para os seus próprios prazeres, lá em Tiago diz o seguinte: vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem para os seus próprios prazeres, e por isso não recebem. A pessoa, que é muito comum, e todos nós podemos cair nesse erro, né? De querer algo só para nossa satisfação. Eu vou te dar um exemplo. Eu orei de 2002 a 2004, 2 anos, pedindo oração em línguas. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E não recebi. E Deus me mostrou por quê. Porque eu queria chegar lá no café da manhã lá em casa e começar a falar em línguas. Para mostrar, gente, vocês estão vendo que eu estou seguindo aqui, não é só uma religião. É um relacionamento com Deus. Eu não recebi. Não era ainda o interesse de Deus, sabe? Eu posso mostrar de outras maneiras, não exibindo, entendeu? E Deus me mostrou isso, porque eu não estava recebendo. Quando eu me humilhei e não tinha mais esse interesse, ou seja, eu ajustei. Sim. Né? Um outro exemplo, a gente falou de Ana, né? Ana, ela sempre quis ter um filho. Só que talvez fosse pelo motivo errado. Porque ela era tão humilhada, tão oprimida, né? Porque naquela época a mulher que não tinha filho era desprezada. Que talvez ainda não era o tempo. Quando ela falou assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. Aí Deus deu. Entendeu? Ou seja, o coração dela se alinhou com Deus. Sim. Talvez ela quisesse ter para querer... para mostrar que ela era alguém. Ela não precisava mostrar o valor dela por isso. Sim. Ela não precisava nem mesmo querer jogar na cara da outra. Ou provar para o marido. Não. Quando ela alinhou com o coração de Deus. E realmente naquela época Deus estava em busca de um profeta. Então uniu, entendeu? Os dois propósitos. Aí veio. Então assim, não existe uma fórmula, né? Mas nós podemos entender que se a nossa oração é para fazer a vontade de Deus ser cumprida, é em benefício do próximo. Por exemplo, Jesus orou o tempo todo pela vida espiritual das pessoas. Ele nunca orou por material. Não que seja errado. Mas, não que seja menos espiritual também. Mas Jesus, por exemplo, orou para Pedro. Pedro, quando Pedro ele disse que negaria ele, Jesus falou: quando você se converter, você vai apacentar as ovelhas. Mas enquanto isso, Satanás está peneirando a sua vida e eu estou intercedendo por você. Então Jesus o tempo todo ele orou pelos pecadores lá na cruz, sempre com foco no espiritual, porque ele confiava tanto que o Pai cuidava do restante, né? Então essa oração que Deus agrada. E eu já fiz muita oração carnal, né? Pedindo coisas assim, fúteis. Pra você ter noção, quando eu me converti, eu era tão voltado para esse lado de poder, de misticismo. Eu olhava pro meu cabelo, esse cabelo crespo, né? Hoje melhorou muito porque eu parei de usar boné. Mas eu falava: Deus, unge esse shampoo, Deus. Para. Até o shampoo. Eu tô te falando. Unge esse condicionador, meu pai. Dá um jeito nesse cabelo. Sabe? Olha só. Eu não tinha conhecimento. Eu orava. Lâmpada, em nome de Jesus, apaga. Só pra ver se apaga. Só pra ver, porque eu lia na Bíblia, né? E tudo que era em nome de Jesus tinha um poder. Exatamente. Né? Mas até que ponto a oração de quem tem mais fé, ela é mais eficaz para outra pessoa, sendo que aquela pessoa às vezes não tem tanta fé. Se aquela outra pessoa te pede uma oração, por exemplo, mas ela mesma não tem a fé, ela tem eficácia? A oração por intercessão, o ideal é orar junto com a pessoa, orar à distância. Então, tem pessoas que às vezes já estão tão assim debilitadas, ou nunca tiveram realmente uma fé, elas não conseguem orar. E elas precisam da sua ajuda, né? Deus usa pessoas na vida delas. Então, só que a oração que você faz por ela vai servir para determinada coisa. Mas o relacionamento com Deus é a pessoa que vai ter que buscar. Eu sempre lembro que a minha avó, né, que se converteu, quando todo mundo pedia oração para ela, ela falou: até oro,
mas a água que eu bebo, você não pode beber. Uhum. É mais ou menos isso, entendeu? Ela desfrutava de um relacionamento com Deus que era só ela e Deus. Sim. Por mais que a gente pede oração, Deus ouve sim, né? Então, o ideal é a pessoa procurar desenvolver a fé dela. Mesmo que ela não tenha ou seja pequena, primeiro a gente tem que pedir: Deus, aumenta a nossa fé. Uhum. Certa vez um homem, o pai, né, com a filha doente, falou: Jesus, aumenta a minha fé. E Jesus aumentou. E naquela hora eu falei: não, eu creio. Aumentou ali. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Uhum. É muito importante a pessoa ouvir a palavra. Ela alimentar a fé, porque através das passagens da Bíblia, das histórias da Bíblia, dos versículos, aquilo vai enchendo o coração dela. Uhum. Então o nosso papel é alimentar a nossa fé. O papel de Deus é fazer o impossível.